Dr. Carlos Mendes era um juiz respeitado, conhecido por sua dedicação à justiça e imparcialidade. Naquele dia, ele havia acabado de concluir um caso de alto perfil que ocupava sua mente e seu tempo há semanas. O caso era complexo e desafiador, envolvendo várias partes e uma enorme quantidade de evidências. Após horas de deliberações meticulosas, Dr. Mendes sentia um alívio e uma satisfação profunda. Sua decisão, que considerava justa e equilibrada, não só resolvia o caso de forma adequada, mas também estabelecia um novo padrão para julgamentos futuros. Com o peso da responsabilidade finalmente aliviado, Dr. Mendes decidiu sair do tribunal e aproveitar a tranquilidade de seu bairro. Ele sempre encontrava consolo na sua comunidade tranquila, um lugar onde as ruas eram ladeadas por gramados bem cuidados e casas espaçosas. Era o tipo de bairro que refletia o sucesso que ele havia conquistado com muito esforço. Ao dirigir seu sedã preto, um carro elegante que havia comprado como fruto de seu trabalho árduo, ele se permitiu relaxar e pensar sobre os desafios que viriam na próxima semana. Havia um novo caso à vista, e ele já se preparava mentalmente para o que estava por vir. Enquanto se dirigia por sua vizinhança familiar, o juiz sentia uma sensação de realização e esperança pelo futuro, ignorando que um incidente inesperado estava prestes a transformar seu fim de dia em uma experiência inquietante. Enquanto o juiz Carlos Mendes dirigia calmamente por seu bairro, seu carro deslizando pela estrada tranquila, ele refletia sobre os desafios que o aguardavam na próxima semana. O som do motor e a visão das casas elegantes contribuíam para uma sensação de paz, contrastando com o frenesi do tribunal que ele acabara de deixar para trás. De repente, o brilho intenso das luzes azuis no espelho retrovisor quebrou essa serenidade. João Mendes franziu a testa desconcertado. Ele havia cumprido todas as regras de trânsito e estava dirigindo dentro do limite de velocidade. Então, o que poderia estar acontecendo? Sinalizou para o acostamento e observou o carro da polícia estacionar atrás dele. Quando o veículo policial parou, ele já sabia que não havia feito nada de errado, mas o desconforto se instalou. A policial que se aproximou, Carla Moreira, tinha uma expressão severa. Sua presença impositiva, com a mão repousada no cinto da arma, parecia carregar uma tensão palpável. João baixou a janela, tentando manter a compostura. "Boa noite, oficial. Algum problema?" perguntou ele, tentando soar tranquilo. A resposta de Moreira foi direta e sem rodeios. "Carteira e registro." Enquanto entregava os documentos, João notou o olhar atento e desconfiado da policial. Ela examinou seus papéis com uma concentração que parecia exagerada. Observava-o de cima a baixo, alternando entre ele e o carro, como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Carla Moreira continuou a examinar os documentos de João Mendes com uma atenção minuciosa, seu olhar cheio de desconfiança. João, mantendo a calma, observava o comportamento da policial com crescente preocupação. Moreira finalmente rompeu o silêncio, questionando com uma dúvida disfarçada. "Esse é seu carro?" "Sim, é meu", respondeu João, tentando não deixar transparecer sua frustração. "Há algum motivo para o senhor ter me parado?" Moreira pareceu ponderar a pergunta, olhando fixamente para João e, em seguida, para o carro, como se tentasse confirmar algo que não fazia sentido. Ela então falou com uma voz carregada de desconfiança. "Tivemos relatos de atividades suspeitas neste bairro. Este carro corresponde à descrição de um que foi reportado como roubado. Você mora aqui?" João sentiu um aperto no peito. Era frustrante ser questionado dessa maneira, especialmente em seu próprio bairro, mas ele tentou manter a compostura. "Sim, eu moro aqui. Este é o meu bairro, e posso garantir que o carro não é roubado." Moreira inclinou a cabeça ligeiramente e um sorriso irônico se formou em seus lábios. "Vamos ver." "Saia do veículo", ordenou, sem qualquer vestígio de simpatia. João hesitou por um momento. Ele sabia que esse cenário não era incomum. Um policial presumindo o pior baseado na aparência e cor da pele. Mas ele estava determinado a não deixar a situação escalar. João Mendes, apesar da raiva que sentia, sabia que deveria agir com cautela. Com a respiração controlada, ele saiu do carro lentamente e manteve as mãos visíveis, sem dar margem para mal-entendidos. Moreira o observava com um olhar crítico, como se João fosse um criminoso em potencial. "Coloque as mãos no capô", ordenou a policial. João obedeceu, seu coração batendo forte não de medo, mas de indignação. Ele estava furioso com o desrespeito e a humilhação pública,
mas entendia que qualquer reação impetuosa poderia agravar a situação. Enquanto mantinha as mãos no capô, Moreira começou a vasculhar o carro. Ela abriu o porta-luvas, verificou embaixo dos assentos e até mesmo revirou a pasta de documentos no banco do passageiro. Os vizinhos, que haviam começado a se reunir em volta, olhavam com curiosidade e preocupação. João sentia o peso das olhares sobre si, uma sensação de injustiça ainda acentuada pela visibilidade pública da situação. Ele se perguntava quantas vezes pessoas comuns eram tratadas com desprezo semelhante, sem a capacidade de lutar contra a injustiça. Depois de uma busca meticulosa que pareceu durar uma eternidade, Moreira voltou até João, seu tom ainda cheio de sarcasmo. Parece tudo limpo, ela disse. Mas vou precisar levar você até a delegacia para esclarecer isso. João, surpreso e indignado, perguntou. Para a delegacia, com base em quê? João Mendes, sentindo uma mistura de frustração e indignação, manteve a calma ao sair do carro e se posicionar conforme a ordem de Moreira. Com as mãos visíveis sobre o capô do veículo, ele observava a policial com um olhar controlado, apesar da revolta interna. Ele sabia que qualquer reação explosiva poderia piorar a situação. Moreira, por sua vez, parecia ainda mais determinada a encontrar algo para justificar a abordagem. Ela vasculhou o carro com um rigor exagerado, abrindo o porta-luvas, verificando os compartimentos debaixo dos assentos e até mesmo mexendo na pasta de documentos de João. A maneira como Moreira manuseava os itens revelava uma falta de respeito e uma presunção implícita de culpa. João notou os olhares curiosos dos vizinhos que começavam a se reunir, assistindo à cena com uma mistura de confusão e preocupação. A sensação de ser tratado como um criminoso em seu próprio bairro era particularmente humilhante. Finalmente, depois de uma busca detalhada e cansativa, Moreira se aproximou de João novamente, seu tom ainda carregado de sarcasmo. Parece que está tudo limpo, ela disse, como se estivesse fazendo um favor. Mas ainda assim, vou precisar levar você até a delegacia para esclarecer isso. João estava incrédulo. Para a delegacia? Com base em quê? Perguntou, tentando manter a compostura. João sentiu um misto de raiva e desespero. Você sabe que eu cumpri todas as suas ordens, e não há motivo para isso continuar, não é? Sua voz estava firme, mas carregada de frustração. Aconselho você a pensar muito bem antes de cometer um erro sério. Moreira soltou uma risada curta e sarcástica. Erro? Você acha que pode me dizer o que fazer? Entre no carro. Ela parecia totalmente indiferente às suas palavras, determinada a seguir com o procedimento, apesar da falta de justificativa real. João sabia que não adiantaria discutir mais no momento. Com uma calma calculada, ele pegou seu telefone e fez uma ligação rápida. Moreira observou, franzindo a testa, claramente desconfortável com a situação que estava saindo de controle. Sua atitude demonstrava uma confiança que estava começando a vacilar. Vá em frente, faça sua ligação, ela zombou, mas seu tom revelava um crescente nervosismo. João não respondeu. Ele apenas fez a ligação, sua voz calma contrastando com a tensão crescente ao redor. Depois de desligar, João se virou para Moreira e disse com firmeza: Sugiro que você espere aqui por alguns minutos. A policial ergueu uma sobrancelha e perguntou com uma mistura de desafio e receio: Isso é uma ameaça? João manteve a calma. Não é uma ameaça, é um aviso. Assim que João terminou sua ligação, um carro oficial do departamento de polícia da cidade se aproximou. Um homem de terno saiu rapidamente do veículo com uma expressão sombria no rosto. Ele se aproximou de Moreira, sua voz carregada de urgência e desaprovação. Moreira, o que você está fazendo? Só estou fazendo meu trabalho, respondeu Moreira, tentando manter a confiança, mas seu tom vacilava um pouco. O homem de terno balançou a cabeça, claramente irritado. Você tem alguma ideia de quem é essa pessoa? Ele se voltou para João com uma expressão de reconhecimento e preocupação. Este é o juiz João Mendes. Ele é um dos juízes mais respeitados do estado. Você acabou de detê-lo ilegalmente. A cor do rosto de Moreira empalideceu à medida que a gravidade da situação começava a se instalar. Ela gaguejou. Eu não sabia. Eu pensei que... Você não pensou, interrompeu o homem de terno com voz dura. Você fez o perfil dele. Viu um homem negro em um carro de luxo e presumiu o pior. João ficou em silêncio, observando a troca entre eles. A injustiça e a falta de compreensão demonstradas por Moreira eram evidentes. Ele havia sido injustamente tratado,
mas também testemunhava um exemplo claro de como preconceitos raciais profundos podiam distorcer até mesmo os julgamentos mais simples. Moreira olhou para João, sua expressão misturando medo e arrependimento. Eu sinto muito, senhor. Eu não percebi quem você era. João, mantendo a compostura, respondeu com firmeza. Você não percebeu quem eu era, mas isso não deveria importar. A maneira como você me tratou e as suposições que fez são inaceitáveis, independentemente de quem eu seja. O homem de terno assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Juiz Mendes, nós vamos lidar com isso. A policial Moreira enfrentará a ação disciplinar por sua conduta. João olhou para Moreira por um longo momento. Ele podia ver o pânico e a realização nas feições dela, a consciência de que suas ações tiveram consequências sérias. Mas mais do que isso, ele via uma oportunidade para algo maior do que punição. Eu não quero que ela seja demitida, disse João, sua voz calma, mas firme. Eu quero que ela entenda a gravidade do que fez. E mais importante, quero que o departamento tome medidas reais para evitar que incidentes como este aconteçam novamente. O homem de terno assentiu novamente, alívio tomando conta de seu rosto. Nós faremos isso, senhor. Eu vou garantir. João se virou para Moreira e concluiu. Você tem muito a aprender, policial. Hoje poderia ter terminado de forma muito diferente para nós dois. Espero que leve isso a sério. Com isso, João retornou ao seu carro, deixando Moreira parada ali, seu mundo virado de cabeça para baixo. João entrou em seu carro e começou a dirigir para casa. A noite estava caindo, e as luzes da cidade começavam a se acender. Embora ele estivesse aliviado por ter resolvido a situação, não conseguia parar de refletir sobre o que acabara de acontecer. Enquanto dirigia, pensava em quantas pessoas, sem o privilégio e a posição que ele tinha, enfrentariam injustiças semelhantes sem poder reclamar ou lutar por seus direitos. Ele sabia que a experiência de hoje era apenas uma pequena parte de uma luta muito maior contra o preconceito e a discriminação. O juiz Mendes sentia uma mistura de frustração e esperança. Frustração porque a situação que enfrentou era um reflexo de um problema mais profundo e enraizado na sociedade. Esperança porque, ao agir com paciência e sabedoria, ele tinha a chance de provocar uma mudança real. Ele sabia que seu papel no sistema de justiça não era apenas tomar decisões em tribunal, mas também desafiar e combater os preconceitos que existiam fora dele. Enquanto o carro avançava pelas ruas tranquilas do seu bairro, João Mendes refletiu sobre o trabalho que ainda tinha pela frente. A verdadeira justiça, pensava ele, não se limitava a decisões jurídicas, mas envolvia também a luta constante contra as atitudes e práticas injustas que permeavam todos os níveis da sociedade. Ele estava determinado a usar sua posição para promover mudanças e buscar uma sociedade mais justa para todos. No dia seguinte, João Mendes se preparou para a reunião com o chefe do departamento de polícia. O juiz sabia que não era apenas um dia normal no trabalho, mas um momento crucial para fazer valer sua voz e lutar por mudanças. Ele chegou ao escritório do departamento de polícia e foi recebido com uma mistura de formalidade e tensão. O chefe do departamento, um homem de meia idade com uma expressão grave, convidou João para se sentar. A conversa começou com um pedido de desculpas. Mas João sabia que era preciso mais do que palavras para enfrentar o problema. João apresentou sua visão clara sobre o ocorrido. Ele expôs o impacto do comportamento da policial Carla Moreira. Não apenas sobre ele, mas sobre a confiança da comunidade na polícia. Falou sobre a importância de educar os policiais sobre preconceitos raciais e a necessidade de revisar procedimentos para garantir que situações semelhantes não se repetissem. O chefe do departamento ouviu atentamente, seu olhar sério, refletindo a gravidade das palavras de João. Após um longo silêncio, ele concordou com a necessidade de mudanças e prometeu iniciar uma revisão completa das práticas de treinamento e avaliação de conduta. João pediu que o departamento implementasse programas de conscientização sobre preconceito racial e oferecesse treinamentos regulares para os policiais. Com a promessa de ação concreta, João se despediu, sentindo-se um pouco mais esperançoso. Embora soubesse que a mudança seria lenta e desafiadora, ele sentia que tinha dado um passo significativo para enfrentar e combater o preconceito dentro das instituições responsáveis pela justiça. Com o sol se pondo sobre a cidade, João Mendes dirigiu de volta para casa, refletindo sobre a jornada que enfrentou.
Ele estava cansado, mas sentia uma satisfação silenciosa ao ver que sua intervenção estava começando a provocar mudanças reais. A experiência havia sido humilhante e desgastante, mas também esclarecedora e inspiradora. Ao chegar em casa, João encontrou sua família reunida na sala, preocupada com o seu bem-estar. Ele compartilhou a história do dia, ressaltando tanto os desafios enfrentados quanto as promessas feitas pelo departamento de polícia. Sua esposa e filhos ouviram atentamente, demonstrando orgulho pelo seu trabalho e pela forma como lidou com a situação. João sabia que o caminho à frente seria longo e que o preconceito não desapareceria da noite para o dia. No entanto, ele estava determinado a continuar lutando por justiça e igualdade. Em vez de buscar vingança, escolheu se concentrar em soluções e na construção de um sistema mais justo. Enquanto a noite caía, ele sentou-se em silêncio, contemplando o horizonte e a importância de seu papel na luta contra a injustiça. A batalha não estava vencida, mas João estava determinado a ser um catalisador para mudanças positivas. Ele sabia que cada passo dado em direção à equidade e à compreensão era um avanço crucial para a construção de uma sociedade mais justa para todos. A história de João Mendes é um lembrete poderoso de que a verdadeira liderança e justiça envolvem a busca pela verdade, o enfrentamento de preconceitos e a criação de oportunidades para o crescimento e a educação, mesmo quando é mais fácil optar pela vingança ou pelo silêncio.